O mundo não gira, ele capota. Em 2025 você foi dormir querendo ser um bilionário, querendo ficar rico com o sonho americano. E em 2026 você acorda descobrindo que vampiros existem e que eles não são nada fofos. Oi pessoas, eu sou Lalo e hoje eu vou fazer aqui vou falar aqui sobre o caso do Jeffrey Epstein, né? Tem vários vídeos já sobre esse caso e é importante que tenha, né? Uma vez que a gente descobre que aquela teoria da conspiração de que o mundo é governado por bilionários e trilionários, satânicos e cabalísticos e pedófilos é real, a gente precisa falar sobre isso, cara, né? Esse assunto do Jeffrey Epstein é praticamente o crime mais horroroso da nossa era. Se você não é inscrito no canal, deixa o seu gostei, clica no sininho, né? E bom, quando eu fiquei sabendo desse caso do Jeff Epstein, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o livro Drácula, né? Na verdade, não foi o livro Drácula, né? Eu lembrei de um amigo meu que tem um livro chamado o livro do Drácula, que é escrito pelo Brian Stuck, acho que é assim que se pronuncia. E eu me lembrei que tem uma entrevista que o Brian Stuck deu uma vez, que eu não vou saber. Eu não vou saber a fonte dessa entrevista, mas eu lembro que eu vi uma youtuber falando isso, uma influencer, que o Brian Stuck deu uma entrevista e o repórter falou alguma coisa relacionada que o livro era muito bom, era um dos melhores livros de fantasia, e o Brian Stuck retrucou, né? Ele falou, olha, isso não é fantasia, o que eu estou tentando fazer é alertar o público sobre um mal secular que se esconde nas sombras da sociedade desde o início do mundo. E hoje, quando eu me deparei né, quando você analisa o caso do Jeffrey Epstein, era justamente sobre isso que o Brian Stuck, né, desculpe, acho que é assim que se pronuncia, era justamente sobre isso que ele estava falando, sobre os vampiros reais. E é tão sádico isso, porque você tem, é, você tem o filme Um Vampiro Americano, que praticamente, né, é uma sátira ao Jeffrey Epstein, né, e aos bilionários. Você tem Crepúsculo, que o próprio nome do personagem é Edward Cullen, que é uma. Não é, com certeza não é só o acaso, né? Porque o nome do Jeffrey Epstein é Jeffrey Edward Cullen, ou Jeffrey Edward Epstein, né? E você começa a analisar a coisa do vampiro. O que é um vampiro, né? Vamos analisar aqui os dois mais famosos, que é o do Crepúsculo e o do Diários de Vampiro. Eu achei Diários de Vampiro 2 temporadas, Crepúsculo eu também assisti, tá? Eu sei, é meio gay, mas eu assisti. Eu assisti. Aí, quando você analisa, você vê que o vampiro é um cara velho de 300, 500, 5 mil anos, sei lá, que geralmente namora com uma menina nova, de 17 anos. Ah, e geralmente o vampiro, ele bebe sangue, né? E a pessoa que é mordida por ele vira um vampiro. E quando ela vira um vampiro, ela vira uma pessoa mais forte, né? Com habilidades e tal, etc. Então, isso é muito louco, porque na ilha de Jeffrey Epstein, né? Bom, só pra repetir um pouco a história. Jeffrey Epstein era um professor de matemática que acabou tendo influências ali com alguns bilionários, ficou bilionário. ah, Ele tinha uma ilha que não tá no mapa dos Estados Unidos da América. Essa ilha não está lá no mapa, mas ela existe, ela tá lá. E ele levava garotas, né? Crianças do sexo masculino e do sexo feminino, né, para essa ilha, uh, para ser, digamos assim, né, tocadas por bilionários. Algumas crianças foram estranguladas durante o ato, né? E teve até um caso em que uma das vítimas da ilha fala, da sobreviventes da ilha fala que uma das crianças foi estrangulada durante o ato, né, assim, com um jornalista amigo de Donald Trump, e o corpo dessa criança foi enterrado no campo de golfe do Donald Trump. E aí você vê que tem casos de degustação de sangue humano, casos de degustação de carne humana. Tem uma foto lá, nossa, horrível. Deixa
de um corpo numa posição, de um corpo assado numa posição de galinha assada, cara. É satânico. E, enfim, tem e-mails lá que ele fala que às vezes saía pra caçar negros, sabe, com arma. É uma coisa muito louca, muito louca. Muito satânica e cabalista. E vários bilionários, né, faziam parte dessa rede de degustadores, digamos assim. Bill Clinton, Bill Gates, o CEO da Google, Donald Trump, a Oprah, o Tom Hanks, o George Clooney. Cara, é nojento, é muito nojento, cara, é muito nojento. E é louco, porque eu sempre acreditei que o mundo era governado por uma elite satânica, né? Só que mesmo você sabendo que isso existia, mesmo o pessoal te chamando de doido, né, de teoria da conspiração, essas coisas, eu sempre acompanhei teoria da conspiração, né? Porque, entenda uma coisa, teoria da conspiração, o que é uma teoria da conspiração? É uma teoria sobre algo que você ou não tem prova de comprovar a teoria, ou você não, sabe, não conseguiu chegar à conclusão ainda. Mas que alguma coisa lá existe. Por exemplo, no Juazeiro do Norte, né, e se eu não me engano, Piripiri no Piauí, Juazeiro do Norte no Ceará e Piripiri no Piauí, se eu não me engano. Tem uma lenda, tem uma teoria de que embaixo lá dessas duas cidades tem uma baleia gigante. E que essa baleia uma hora vai acordar, né, e a cidade toda vai se afundar, porque embaixo ali tem um lago, né, e tal, mas essa baleia tá dormindo. E às vezes quando essa baleia ela ronca, né, ronca não, ela faz algum barulho ou ela se mexe, o chão treme. Existe uma baleia debaixo de Juazeiro do Norte no Ceará ou de Piripiri no Piauí? Ninguém sabe. Mas todas essas duas cidades já teve tremores, entendeu? Então a teoria é de que tem uma baleia lá embaixo. Por que teoria? Porque ninguém consegue comprovar se tem ou não uma baleia lá embaixo. Entendeu? Isso é a teoria da conspiração. E existe também outro tipo de teoria da conspiração que ela é uma verdade que envolve gente muito poderosa, muito rica, que manda nos jornais, que manda nas revistas, na internet e tal, em si, que é considerado teoria porque eles não querem que o povo saiba que é verdade, entendeu? Que isso realmente acontece. E foi isso que aconteceu. O caso do Jeffrey Epstein, né, de que o mundo é controlado por bilionários satânicos, cabalísticos, é a prova de que realmente o mundo é controlado por bilionários satânicos cabalísticos, né? Então, é muito louco isso, cara, saber que vampiros existem, né, e que eles não são nada fofos. Outra coisa que é interessante quando você analisa os filmes de vampiros é que os vampiros, quando eles bebem sangue, eles ficam com a pele mais rejuvenescida, né, digamos assim. E aí você tem aquela parada do androcomo, acho que é alguma coisa assim. Se você souber o nome correto, androcomo, você deixa aqui nos comentários, né, que os atores de Hollywood, né, usam pra ficar mais jovens, né, com a pele mais juvenal, né? E lá na ilha de Epstein os caras ingeriam sangue humano, né? Então é muito bizarro você imaginar que os bilionários, aqueles bilionários que às vezes você, né, acha massa, nossa, ó, Elon Musk, nossa, ó, Bill Gates e tal, é muito nojento você perceber que esse pessoal não te vê como ser humano, que eles te veem como animais, como, sei lá, comida, como, cara, isso é muito bizarro. Isso é muito nojento. Muito nojento, cara. E quando você vai analisar também a questão dos filmes de vampiro, você vê que os filmes de vampiro, eles sempre são uma espécie mais superior com habilidades superiores ao humano normal, né? E o próprio Jeffrey Epstein, né, tava com um projeto lá para sequestrar várias mulheres e embuchar todas essas mulheres para que todas tivessem o seu gene, para que ele criasse uma raça superior. Isso é muito louco, cara. Então, e é complicado, cara, porque a galera que mexe com essas coisas são pessoas que interferem na nossa vida de forma direta ou indireta, sabe? Um príncipe da Inglaterra, o primeiro-ministro da França, o CEO do Google, sabe? Os caras da Rockstar Games, Bill Clinton, Bill Gates. Cara, é muito louco isso, velho. Né? É muito louco isso. Segundo
as informações que estão saindo, né? Parece que a mente por trás do Epstein, né, era a ex-namorada dele, que era tem ligações com o Mossad, que é a inteligência de Israel, e filho também de outro espião, né, da Mossad. É muito louco, cara, isso. Mas, já que você acordou e percebeu que sim, nós somos dominados por uma elite satânica e cabalista, eu queria te fazer aqui uma pergunta, cara. O que você tá esperando pra entregar sua vida para o Senhor Jesus? O que você tá esperando? Porque veja bem, o Stephen Hawking, né? Ele era ateu, né? O aleijadinho lá, safado, era ateu, mas estava lá na ilha, ia lá várias vezes lá, né? Fazer coisas satânicas, sádicas e cabalísticas. Então você vê que ele não era ateu, ele sabe que Deus existe. Só que ele não adora Jesus, ele adora o outro lado. Então, ele sabe muito bem que para você perder sua alma, você não precisa adorar o demônio. Você só precisa fazer descaso com Deus, sabe? Não dá tanta atenção, não dá tanta importância. É só isso. Que aí já é meu caminho. Então por isso que ele ficava falando que queria coisas, cientista, não sei o que, essas coisas, aquelas coisas que Deus não existe. Por isso, cara. Entendeu? Então, meu amigo, o que você está esperando para aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? O que você está esperando para procurar o Senhor Jesus, se ajoelhar e falar: olha, eu, a partir de hoje, eu sou seu escravo. Entendeu? Me conduza. Que seja do seu... Me ensine a fazer as coisas do seu jeito. Entendeu? Porque, cara, é isso. Entendeu? É isso. O governo deste mundo, ele não trabalha pra Jesus, cara. E ele vê você e eu como animais, como bestas selvagens, como comida. Entendeu? Então eles ficam nos dando internet, videogames, música pop pra que a gente se distraia, sabe? Fique se distraindo. Sabe? Assim como um vampiro nas séries, ele só entra na casa se for convidado a entrar. Esses caras, eles nos controlam, eles fazem esses rituais porque nós, através da música, dos filmes que nós assistimos, nossa mente vai meio que ficando acostumada com isso, vai relativizando essas coisas, sabe? Vai, esse é satânico, mas o filme é bom. Ele é satânico, mas a música dele é boa, entendeu? E isso pra eles é a mesma coisa que um convite pra entrar, entendeu? Na nossa vida, igual os vampiros do filme. Você tem que pedir pra ele entrar na sua casa. Então, cara, o que você tá esperando pra ficar do lado certo? Né? Porque Jesus sempre falou: o mundo jaz do maligno. E você tá vendo agora que Jesus não tava brincando. Então, meu nobre, o que você tá esperando? Entendeu? O que você tá esperando? Eu sou Lalo, eu vou ficando por aqui. E... bom, não é um vídeo sobre... analisando todo o caso de Jeffrey Epstein, mas era apenas falar sobre uma breve fala sobre esse assunto. E é isso, cara. É isso. O único rei é o Senhor Jesus. O resto é só essa desgraça toda aí de canibalismo e cabalístico e satânico. É isso. Eu sou Lalo e eu vou ficando por aqui.